Hello class, how are you? Pessoal, tô passando aqui, eu tô gravando esses vídeos aqui para dar uma explicada a respeito da nossa APC, das nossas atividades desse mês de agosto. Tivemos uma aula online, mas só um aluno apareceu, só um aluno participou da aula. A quantidade de devolutivas dessa turma, infelizmente, é muito pouca, tá? Mas infelizmente, mas mesmo assim nós vamos continuar os nossos trabalhos e eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês para que vocês possam ouvir e entender bem o conteúdo, tá? Nesse mês, pelo menos na primeira quinzena, nós vamos estudar sobre os modal verbs. O que são os modal verbs? Os modal verbs são verbos, né, na língua portuguesa, seriam verbos modais, né, que são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases, certo? A língua portuguesa também tem esses verbos auxiliares, certo? Que você usa um verbo simplesmente para auxiliar o outro, ou seja, tem um verbo que é o verbo principal, né, e o verbo auxiliar. E na língua inglesa nós temos, por exemplo, nós vamos trabalhar pelo menos nesses 15 primeiros dias, nessa primeira quinzena, a princípio com can, could, may. Eu estou selecionando aí, você observa bem a tela, tá? Should e must, ok? Can. Aqui tem uma explicaçãozinha sobre cada um deles, né? O modal verb can é o mais comum, né? A gente usa muito can. Ele significa pode ou consegue ou até mesmo sabe, tá? Poder, conseguir, saber. Expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade, tá? Nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, um exemplo do uso do verbo do modal verb can, indicando permissão. Ó, can I go to the toilet? Ou seja, posso ir ao banheiro? Ou can I go to the bathroom? Né? Posso ir ao banheiro? Então observe que é um pedido de permissão, certo? Can. O can nesse caso vem primeiro porque trata-se de uma pergunta, tá? Um exemplo do modal verb can no sentido de capacidade ou habilidade. Olha aqui. He can speak 3 languages fluent. Ou seja, ele pode ou ele consegue falar 3 línguas fluentemente. Então, nesse caso, can significa poder, certo? No sentido de ter a capacidade, de ter a habilidade, não no sentido de permissão, certo? E também a questão da possibilidade, né? É possível. We can go to the movies. Podemos ir ao cinema, certo? Aqui não está falando de permissão e também não está falando de capacidade e habilidade, mas de possibilidade. Por exemplo, nós podemos ir ao cinema, né? É como se a pessoa dissesse, se a gente quiser ir, nós podemos ir. Então, nesse caso, can traz o sentido de possibilidade, ok? Agora o could. O could, a grosso modo, nós podemos dizer que é o passado do can, tá? Olha só, seria traduzido no português como poderia, podia, conseguia, sabia, certo? Expressa também permissão, habilidade e possibilidade. Mas, como eu falei para vocês, é o can no passado. Olha só, permissão. Um exemplo de permissão usando could. Could I talk to the director? Ou seja, eu poderia falar com o diretor? Olha só, poderia no passado, certo? Ou podia falar com o diretor, tá? Ou conseguiria falar com o diretor, entendeu? É uma de permissão, mas usando o passado, tá? Ó, habilidade, ó. She could already sing when she was 4. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. Ó, could, she, ela, could, conseguia, certo? Already é o já, né? Sing, cantar.
Entendeu? Então o could, se eu colocasse can no lugar do could, seria ela consegue cantar. Agora, como eu coloquei could, ficou ela conseguia cantar no passado, certo? E também a questão da possibilidade. Jane could have been a doctor, ou seja, Jane poderia ter sido médica. Ó, could, poderia. Quer dizer que ela não é médica, mas poderia ter sido. Se eu colocasse o can aqui em vez do could, ficaria assim: Jane pode, né, só que aí perderia o sentido com o restante. Mas como eu falei para vocês, o could é praticamente como se fosse a mesma coisa que o can, só que o could é no passado. Ok? Vou dar uma pausa aqui, encerrar esse vídeo e continuar no outro vídeo para não ficar muito extenso esse vídeo, tá?